Geografia cultural. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a geografia cultural, que é uma das áreas de concentração dos estudos da geografia. Ela trabalha com diferentes referenciais teórico-metodológicos, como a vida cotidiana, a linguagem e a religião. A geografia cultural tenta entender a experiência dos homens, ou seja, da sociedade humana no meio onde ela vive. Quando falamos do meio socioambiental, estamos nos referindo tanto ao espaço geográfico quanto ao convívio social. Estes são alguns dos temas da geografia cultural: cultura, área cultural, paisagem cultural, história da cultura, ecologia cultural, gênero de vida e o geógrafo cultural. Vamos ver quais os efeitos e as consequências da globalização nos dias de hoje em relação aos temas de estudo da geografia cultural. A geografia cultural é a compreensão da distribuição espacial das manifestações culturais no espaço geográfico. A geografia cultural leva em conta os sentimentos e as ideias de um grupo social. Para Paul Claval, estudar a geografia cultural é entender a experiência dos homens. A geografia cultural enfoca as relações sociais e os problemas morais do mundo contemporâneo. O gênero de vida também é tema relevante do estudo da geografia cultural. O estudo do gênero de vida é marcado por uma corrente do pensamento geográfico, na qual o principal objetivo é identificar o papel das atividades, das técnicas e da cultura humana na alteração do meio natural. A noção de gênero de vida. Difundida no início do século XX por Vidal de Lablache, este conceito marca uma corrente do pensamento geográfico chamada de possibilismo. O possibilismo está em contraposição ao determinismo geográfico de Ratzel. O possibilismo percebe o papel das atividades humanas, das técnicas e da cultura na alteração do meio natural. Na corrente determinista, as condições naturais impunham os fatores que determinavam as atividades humanas. O desenvolvimento da cultura e dos costumes era entendido como consequência do meio natural. Já na corrente possibilista, a cultura é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do espaço geográfico. Ou seja, os grupos humanos, ao desenvolverem técnicas para facilitar o trabalho e amenizar as imposições do meio, aos poucos alteram a paisagem e produzem outro espaço, que é diferente do espaço original. Agora, ele está humanizado pelas alterações produzidas, como as hidrelétricas, as técnicas de plantação em terrenos acidentados, interligação de cidades com pontes e estradas. O gênero de vida está relacionado com a corrente possibilista. Ela nos indica que o homem se relaciona em grupo nas suas atividades de sobrevivência e de produção para atender suas necessidades econômicas, desenvolvendo e aperfeiçoando um conjunto de técnicas que facilitam o trabalho. Esse aperfeiçoamento gera maior produção que, por sua vez, possibilita o abastecimento do estoque estratégico. Por exemplo, em tempos de estiagem prolongada ou mesmo em locais com chuvas irregulares, é possível produção agrícola utilizando o sistema de irrigação artificial. No período em que se deu a formação de grupos humanos primitivos, as técnicas surgiam em diferentes áreas. A relação entre as imposições de determinados meios e o desenvolvimento de técnicas que amenizassem essas imposições fez surgir diferentes paisagens humanizadas e a afirmação de culturas vinculadas a esse processo. Diferentes culturas emergiram em regiões diferentes, produzindo marcas diferenciadas no ambiente, ou seja, produzindo espaços geográficos múltiplos. Assim, surgiram também as diferentes atividades econômicas e os diferentes tipos de objetos geográficos. Até então,
os contatos entre os meios geográficos eram difíceis e as culturas se preservavam isoladamente. Com o desenvolvimento das habilidades de trabalho e das técnicas, foram surgindo e se acumulando crenças, rituais, danças e figuras divinas que explicavam fenômenos naturais e humanos, como as chuvas, as enchentes, os comportamentos individuais, as relações comunitárias, as doenças, os estados e personalidades. Desta forma, os gêneros de vida, que segundo Sorre, é o conjunto de técnicas e rituais de uma comunidade em envolvimento com as dificuldades do seu meio físico. De acordo com Max Sorre, o gênero de vida aprisiona o indivíduo em seu grupo, pois desenvolve toda a sua estrutura mental e física. O indivíduo não pode mais ser entendido fora de sua cultura, dos padrões de linguagem, de seus costumes, de suas crenças e de suas maneiras de entender o mundo. Ainda, segundo Sorre, existem basicamente 4 elementos formadores dos gêneros de vida. Criadores ou organizadores, que são aqueles que escolhem as plantas, o material instrumental e a maneira de cultivo e colheita. Fixadores, é o tipo de habitat, a estrutura agrária, por exemplo, a partilha das terras e do tipo de propriedade e de exploração. Antagônicos ou limitadores são prescrições geográficas que atrapalham a evolução econômica, como a restrição ao uso de carne bovina para a alimentação na Índia. Rituais são adornos, cânticos, ritos funerários, entre outros. Os gêneros de vida existem justamente por sua estabilidade e duração no tempo. Por outro lado, estes não são estáticos e podem evoluir. A evolução dos gêneros de vida acontece pelo acúmulo do saber técnico e pelo maior dinamismo das atividades econômicas. Por outro lado, esta evolução também se manifesta na complexidade cultural, como na evolução dos meios de comunicação e em todos os setores produtivos e intelectuais. Essa evolução pode ter como causas as alterações ambientais, incentivando ainda mais o desenvolvimento das técnicas para adaptar as novas determinações naturais e o maior desenvolvimento de inovações técnicas nos níveis interno e comunitário. Esse desenvolvimento é consequência da melhor articulação de forças produtivas, do incentivo a inovações e da possibilidade de agregação por contato de elementos de outras culturas que transformam a cultura local. Com a chegada dos primeiros imigrantes no Brasil, por exemplo, os açorianos, na ilha de Santa Catarina, trouxeram a atividade artesanal de produzir rendas. Os imigrantes italianos no sul do Brasil começaram a produção vinícola que hoje faz parte da cultura e atividade econômica da região. Em outros tempos, as grandes navegações, quando retornavam ao velho continente, levavam consigo novidades das terras conquistadas. Nas conquistas territoriais da época do Império Romano, também existia essa interação entre culturas diferentes e evolução com aquisição de conhecimentos, técnicas ou mesmo costumes de regiões distintas. Foi deste modo que evoluíram as grandes civilizações da antiguidade. Impulsionadas pelo maior dinamismo produtivo, pelo incremento de técnicas na produção agrária, pelo adensamento populacional em virtude da maior abundância de alimentos, evoluíram também pela necessidade de organizar o excedente populacional e pelo surgimento de outras atividades de trabalho e especializações profissionais, pela organização de classes sociais diferenciadas e pela capacidade de liberar força de trabalho às atividades intelectuais e artísticas. Surgem classes diferentes nessa evolução. Umas se dedicam às atividades intelectuais, que promovem a evolução do conhecimento e das técnicas acumuladas. Outras, envolvidas com a administração. Outras ainda,
com as atividades produtivas e, finalmente, outras que protegem a organização social, ou seja, o Estado. Surge uma estrutura de classes sociais em virtude da evolução da população em número e em qualidade. Aos poucos, quanto maior o desenvolvimento da população, maior a necessidade de incremento de produção e maior a capacidade de desenvolvimento técnico. As grandes obras humanas apareceram e o espaço natural foi ainda mais alterado e cada vez mais humanizado. Cidades emergiram com seus espaços cívicos, espaços de divindades, lugares de comércio, adensamento de moradias e uma complexa rede de linhas de transporte internas e externas, ligando regiões produtoras a centros urbanos, assim como os caminhos entre os centros urbanos emergentes. O controle do território se tornou essencial nesta fase. As cidades comerciais desenvolveram seus exércitos, iniciaram as disputas por regiões produtoras e ampliaram seus territórios, aumentando mais população e tornando ainda mais complexas as estruturas de classes sociais. Para isso, os meios de transporte evoluíram e promoveram o contato entre diferentes gêneros de vida, que eram antes praticamente isolados. Muitos gêneros de vida desapareceram pela dominação de uns sobre os outros. Já outros gêneros de vida agregaram itens culturais diversos e ampliaram a sua complexidade, se fortalecendo no tempo e no espaço. Este processo culminou na formação da civilização moderna atual. A passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista na Europa do século XIV para o século XIX possibilitou um avanço enorme nas técnicas de produção, de comercialização e de transporte. Esta troca de modo de produção incentivou o surgimento de mais invenções e de novos conhecimentos sobre o mundo, culminando no período das grandes navegações e no processo de dominação do gênero de vida europeu sobre outros gêneros, como, por exemplo, as populações existentes no continente americano, mesmo algumas com alto grau de desenvolvimento, como os impérios Inca, Maia e Azteca. Desde o sistema de dominação colonial, emergiu uma mescla dos gêneros de vida. Por outro lado, podemos observar também o surgimento de novos gêneros de vida, resultado da unificação das técnicas de produção, dos processos, das crenças e dos conhecimentos. Esse processo de expansão dos contatos, pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, promove hibridizações, ou seja, misturas entre uma cultura moderna europeia que se expande por todo o globo terrestre e as culturas tradicionais locais, fazendo surgir outros meios de produção e de relações sociais que tendem a diversificar ainda mais as culturas em todo o mundo, o que podemos chamar de multiculturalismo. No atual contexto urbano, as pessoas tendem a se agrupar em diferentes meios funcionais, relacionados ao trabalho, à profissão e à classe social. Esses novos grupos fazem surgir outros tipos de gêneros de vida, considerados gêneros modernos. Atualmente, a facilidade de deslocamento das pessoas e de troca de informações permitem a generalização das práticas capitalistas e dos elementos culturais que circulam em regiões distantes. Culturas externas tendem a se agregar em vários lugares e produzirem outras manifestações culturais, graças à mistura de estilos entre uma cultura e outra. Verificamos que hoje existe um dinamismo imenso de divulgação e absorção cultural, que faz com que elementos característicos dos gêneros de vida sejam trocados constantemente entre os lugares. Ao mesmo tempo em que isso causa uma certa confusão cultural, também possibilita a produção limitada de cultura em grupos urbanos cada vez menores, como comunidades de bairro,
das grandes cidades, grupos profissionais e uma diversidade de culturas urbanas entre os jovens. Para uma síntese da noção do gênero de vida, podemos destacar que é uma corrente do pensamento geográfico chamado possibilismo. O homem apresenta possibilidades concretas de alterar e modificar a natureza. Ele também cria e altera formas na superfície terrestre. Estabelece técnicas e tecnologias para o uso e a transformação da natureza. É ainda uma consequência do meio natural que influencia a vida das pessoas. Exemplos disso são os diferentes climas do planeta, os tipos de relevo encontrado na superfície, as disponibilidades de água para a manutenção e desenvolvimento da vida. Então, quais os temas da geografia cultural? Podemos destacar os seguintes: cultura, área cultural, paisagem cultural, história da cultura, ecologia cultural, geógrafo cultural. A etnogeografia. Pelo que já vimos, o conceito de gênero de vida explica a relação do homem com o espaço, sendo que a partir desta relação ocorre produção de conhecimento e a evolução das técnicas. Além do caráter objetivo do gênero de vida, as relações das comunidades com o espaço físico produzem subjetivamente formas de entender o mundo, de explicar os fenômenos, de pensar e formas das quais surgem conjuntos de ideias, conceitos e percepções. O homem humaniza o espaço a partir do momento que intervém com o trabalho e com as técnicas, marcando a paisagem. A produção dos caminhos, das casas, do campo cultivado, da domesticação de animais, da transformação de recursos naturais, além de produzir as marcas no espaço e inserir elementos humanos na paisagem, desenvolve todo um conjunto de relações interindividuais que norteia a vida em sociedade, as formas de comunicação, os valores, os credos, os comportamentos específicos de cada grupo. As relações homem-natureza-homem produzem uma aura de conhecimento, de ideias, de padrões, de linguagem, de conceitos, de entendimentos, de formas relacionais, de comportamentos e de tipos somáticos que influenciam as interações entre os indivíduos. A isso damos o nome de cultura. A cultura de um povo é o conjunto de atributos produzidos e evidenciados localmente, que determina os comportamentos, as linguagens, as formas de entender o mundo, os tipos de ações e as técnicas empregadas que resultam em formas espaciais presentes na paisagem. Podemos ir além desse conceito, pois o espaço geográfico também tem sua importância para a cultura. As relações sociais se materializam num determinado espaço geográfico singular de um determinado povo. Vale a pena ressaltar que estes espaços geográficos diferenciados também têm influência nas relações do homem, natureza-homem. É preciso preservar as diversidades culturais, pois é através delas que são determinados o valor do espaço geográfico, o entendimento do mundo e a apropriação deste espaço. O resultado desta apropriação é um território, ao mesmo tempo cultural, pela qualidade do gênero de vida e político, pelas ações de defesa das suas qualidades em relação a outros, ou seja, a necessidade de sua preservação e de sua persistência histórica. Nesse sentido, cultura é um território. Território esse que delimita as práticas culturais, os valores comuns e as produções objetivas das ações de um grupo ou suas paisagens. O território é o lugar apropriado para a reprodução coletiva dos valores do gênero de vida, assim como abriga a expressão visual que os diferencia de outros grupos. Cada grupo protege e valoriza seus atributos dentro dessas fronteiras,
procurando sempre preservar e acreditar nos fundamentos de sua existência. Para entender o grupo cultural desta forma, precisamos ultrapassar as fronteiras desse território e entrar em suas práticas cotidianas, entender os seus rituais diários, os padrões de linguagem, o conjunto de significados e crenças, as técnicas de trabalho e os comportamentos na atividade de relação interindividual. Esse procedimento faz parte do trabalho etnográfico, ou seja, o entendimento e a descrição exaustiva dos atributos de um grupo cultural, a qualidade de suas relações e suas relações no espaço apropriado. O trabalho etnográfico persiste na necessidade de participação territorial. A esse trabalho, Bonne-Maison denomina de etnogeografia, ou seja, o entendimento dos territórios e das territorialidades dos grupos culturais. A cultura na geografia é um conjunto de símbolos para a comunicação social, que se manifesta numa base geográfica e classifica as características comuns dos grupos sociais. Como exemplo, os hábitos e formas do dia a dia na cidade urbana, transporte urbano e velocidade das ações. O que é cultura? Algumas considerações. Em primeiro lugar, é claro que a satisfação das necessidades básicas do homem está intimamente ligada às condições de vida impostas a cada cultura. Essas necessidades, sejam elas nutritivas, reprodutivas, higiênicas, são sanadas pela construção de um novo ambiente secundário ou artificial. Um padrão de vida cultural significa que novas necessidades se impõem e novos imperativos ou determinantes são inculcados ao comportamento humano. E esse novo processo que se forma tem que ser transmitido de geração para geração. Afinal, os métodos e mecanismos de caráter educacional devem existir em toda cultura. A análise científica da cultura, contudo, pode apontar para realidades que também se adaptam às leis gerais. Essa análise pode ser usada como um guia para trabalho de campo, como um meio de identificação de realidades culturais e como base de engenharia social. A análise é esboçada no intuito de definir a relação entre uma realização cultural e uma necessidade humana, básica ou derivada, que pode ser denominada funcional. E essa necessidade funcional não pode ser definida de nenhuma outra maneira, senão como a satisfação de uma necessidade por uma atividade na qual os seres humanos cooperam, usam artefatos e consomem bens. O conceito essencial, no caso, diz respeito à organização. A fim de realizar qualquer objetivo, atingir qualquer fim, os seres humanos têm de se organizar. Esse conceito implica na concordância sobre uma série de valores tradicionais por força dos quais os homens se reúnem. Significa também que esses seres humanos se situam em relação definida uns com os outros e em relação a uma parte física específica do seu ambiente natural e artificial. Não podemos afirmar, no entanto, que todas as culturas são idênticas. Por isso, há dois tipos de análise, funcional e institucional. Esta última que definirá a cultura mais concretamente, de forma mais precisa e exaustiva. A cultura é um conjunto integral de instituições, em parte autônomas, em parte coordenadas. A cultura deve sua integridade e sua autossuficiência ao fato de que satisfaz toda a gama de necessidades básicas, instrumentais e integrativas. Na verdade, devemos ser capazes de demonstrar que alguma realidade que parece estranha à primeira vista é essencialmente aparentada aos elementos culturais humanos verdadeiramente universais e fundamentais.
Isso significa introduzir o elemento tempo, isto é, o elemento de mudança. Esses conceitos estão, de certa forma, ligados à antropologia científica, que consiste numa teoria de instituições, ou seja, numa análise concreta das unidades tipo de uma organização. Como uma teoria de necessidades básicas e uma derivação de imperativos instrumentais e interrogativos, a antropologia científica nos dá a análise funcional e esta nos permite definir a forma, assim como a significação de uma ideia habitual ou intenção comum. Etnocentrismo é uma atitude na qual a visão ou avaliação de um grupo sempre seria baseada nos valores adotados pelo seu grupo como referência, como padrão de valor. Basicamente, encontramos nesse posicionamento, por exemplo, um grupo étnico sendo considerado como superior a outro, o que nos leva a vê-la como uma atitude discriminatória e preconceituosa. Afinal, é sabido que não existem grupos superiores ou inferiores. O que existe são grupos diferentes. Um grupo pode ter menor desenvolvimento tecnológico se comparado a outro, por exemplo, os habitantes anteriores aos europeus que residiam nas Américas, na África e na Oceania. Apesar disto, este grupo não é inferior por isso. Ele é mais adaptado a determinado ambiente, além de não possuir os diversos problemas que o grupo dito superior possui. A tendência do homem nas sociedades é de repudiar ou negar tudo que lhe é estranho ou não está de acordo com suas tendências, costumes e hábitos. Na civilização grega, o bárbaro era o que transgredia toda a lei e costumes da época. É etimologicamente semelhante ao homem selvagem na sociedade ocidental. Identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo ou cultura, ou de um indivíduo, na medida em que ele é influenciado ou pertença a um grupo ou cultura. Identidade é a igualdade completa. Cultural é um adjetivo de saber. Logo, a junção das duas palavras produz o sentido de saber se reconhecer. Todos nós já nascemos com uma identidade própria. A identidade de gênero, ou seja, masculino e feminino, que possui uma característica própria e incontestada. Um exemplo da consistência dessa identidade é o fato de que, quando vemos uma gestante, logo ficamos curiosos em saber se aquele novo ser é menino ou menina. Biologicamente, a criança nascerá com uma dessas identidades e morrerá com a mesma. Já as demais identidades, as chamadas identidades subjetivas, cultural, religiosa, etc., são totalmente flexíveis, pois podem ser facilmente influenciadas. A influência do meio modifica totalmente um ser, já que nosso mundo é repleto de inovações e características temporárias, os chamados modismos. Uma pessoa que nasce em um lugar absorve todas as características desse. Porém, se ela for submetida a uma cultura diferente por muito tempo, ela adquirirá características do local onde está agregada. No passado, as identidades eram mais conservadas devido à falta de contato entre as culturas diferentes. Porém, com a globalização isso mudou, fazendo com que as pessoas interagissem mais entre si e com o mundo ao seu redor. O importante é que devemos respeitar todos os tipos de identidade subjetiva para que não haja conflitos e desavenças entre os povos, pois são apenas estereótipos que se modificam com o decorrer do tempo. Área cultural. A cultura delimita sua área, assim como a área mantém as atividades e os atributos de uma cultura. Wagner e Mikessel percebem categorias espaciais da cultura, pontos, que são os centros culturais,
as linhas por onde a cultura é disseminada ou por onde ocorre a penetração cultural. E, finalmente, as áreas contínuas ou descontínuas que representam a abrangência geográfica de determinados tipos ou elementos de cultura. Uma área cultural pode definir uma região, suas condições materiais e existenciais, a qualidade das relações entre homem, natureza, homem, os valores marcando a paisagem deste território, as formas dos caminhos e dos objetos, relações essas que definem uma organização específica do espaço. Paisagem cultural. Segundo os autores, paisagem cultural consiste em conteúdo geográfico de uma determinada área ou de um complexo geográfico de certo tipo, no qual são manifestas as escolhas feitas e as mudanças realizadas pelo homem enquanto membro de uma comunidade cultural. A paisagem, então, é o produto concreto das atividades inseridas em um grupo cultural que produz suas marcas no espaço através do tempo. Em outras palavras, é a objetivação das práticas culturais, a produção material e a configuração visível do espaço em um dado momento, que acumula marcas dessas práticas no decorrer do tempo. Para a área e paisagem cultural, podemos destacar os seguintes tópicos de trabalho e análise. Área cultural pode ser entendida como limite da cultura. Paisagem cultural é o resultado concreto e visível de um grupo cultural. A globalização e seus reflexos no mundo atual. Globalização é o crescimento da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. O processo de globalização derruba fronteiras e limites por meio do uso das tecnologias e da velocidade dos transportes e comunicação. Algumas consequências da globalização são a modernização cultural, ou seja, redução das práticas cotidianas, facilidade de integração e formação de novos espaços econômicos, novas exigências sociais, como a compra de modelos atuais de equipamentos eletrônicos, nova classificação de modos de vida e hábitos do cotidiano. Para o encerramento, vamos refletir sobre a seguinte questão. Qual o papel dos cientistas sociais na análise do espaço geográfico diante da grande velocidade das transformações? Pense nisso. A nossa dica de estudo é do livro de Roberto Lobato Correia, intitulado Trajetórias Geográficas. O livro é uma coletânea de artigos produzidos por Roberto Lobato Correia desde 1959, que nos leva a refletir, discutir e analisar as transformações ocorridas no mundo atual e nos deixa a lição de que a geografia tem que estar atenta aos seus estudos clássicos. Espero que você tenha bons estudos.